Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho que meditamos nesse dia, São Lucas traz o relato da conversão do chefe dos cobradores de impostos, chamado Zaqueu. Zaqueu era um pecador público, mal visto pelo povo, porque os cobradores de impostos eram coniventes com as injustiças que os romanos impunham sobre o povo. E, além disso, eram desonestos e corruptos. Pois bem, esse é o perfil do homem que queria ver Jesus. Zaqueu sabia que sua conduta de vida não agradava ao Senhor, e por conta disso, não imaginava que Jesus pudesse ao menos lhe dirigir a palavra, muito menos entrar na sua casa e tomar refeição com ele. De fato, os judeus evitavam ter amizade com os publicanos, mas Jesus não faz distinção de pessoas, como ele vai dizer no versículo 10 do Evangelho de hoje. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus fitou o olhar nos olhos de Zaqueu, algo novo aconteceu no seu coração. Mais do que depressa, desceu da sua soberba e, sem se preocupar com o julgamento dos seus pares, abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. Uma vez que damos a permissão para Jesus entrar em nossa vida, nossa história ganha novo rumo. E se permitirmos que Ele, além de entrar em nosso coração, estabeleça em nós a sua morada, fatalmente nossa história terá um final feliz. Ao entrar na vida de Zaqueu, Jesus provoca a conversão. A conversão deve vir acompanhada de mudança de vida, mudança de conduta. Deve nos levar a uma reparação dos erros cometidos. Zaqueu, tomado por esse desejo, disse a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Meus queridos irmãos e irmãs, a exemplo de Zaqueu, nesse dia, questionemos a nossa consciência. Quais os danos que com a nossa má conduta causamos a terceiros e a nós mesmos? Quais restituições precisamos fazer? Talvez uma calúnia que tenha prejudicado alguém, uma fofoca que tenha denegrido a índole do próximo, um juízo temerário, falta de perdão. Que possamos, na graça de Deus, restituir os erros para que tenhamos uma vida íntegra diante de Deus. E que Jesus também possa dizer a nós: hoje a salvação entrou nesta casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.